Fala, gente! Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas em mais um devocional, aonde nós acreditamos que a fé se aprende. Se tem um verbo que Jesus conjugou na prática durante a sua caminhada aqui na Terra, foi o verbo ensinar. Porém, muitas vezes que ele buscava ensinar, para todo o processo de ensino, existe uma necessidade de aprender do outro lado. Então, se você está aqui é porque algo diz dentro de você que você quer aprender. Algo dentro de você, um desejo de dentro de você é de aprender algo novo. E eu creio que Deus vai falar com você, porque Ele me entregou uma palavra. Perdão aqui para quem está ao vivo, o atraso, são 8h18. Mas é que eu estava conversando com o Painho e normalmente ou quase sempre eu entro aqui com uma palavra, a não ser que ele manda eu entrar e dar durante o devocional. Mas normalmente eu quase sempre foi assim, nesses 580 dias, né, que nós estamos aqui, sempre ele entrega uma palavra antes, porque eu faço meu devocional antes. Então perdão aí pelo atraso, tá, pessoal do Instagram? E aí, já que a gente começou um pouquinho mais tarde, feliz aniversário, Lu! Quem que é? Lu Garrido! Gente, vamos dar um parabéns aí pra Lu Garrido. Lu Garrido, parabéns, Lu Garrido. Parabéns, que seja... O presente que eu passo para as pessoas é o seguinte: que seja o seu melhor ano com Jesus. Que seja o seu melhor ano com Jesus. Que você viva novas experiências com Jesus, que você viva as melhores experiências com Jesus. Porque a Bíblia o tempo todo fala que o melhor está por vir. E esse o melhor está por vir nunca é tão distante. Claro que o melhor de tudo é a volta do Nazareno. Mas a gente pode viver a cada dia crendo nessa palavra de que o melhor está por vir. Então o melhor está por vir no dia de hoje para todos aqui dessa sala. Se está fazendo aniversário ou não, recebe aí. Amém? Então, pega a sua Bíblia aí, por favor. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 10 e 11. Se alguém puder anotar para mim aí. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 10 e 11. Como é que vocês estão aí, gente? Mateus, capítulo 6, versículo 10 e 11. Deus colocou uma frase no meu coração de que o que Deus vai fazer na sua vida não caberá nas possibilidades que você tem hoje. Anota aí. Eu vou até colocar no Instagram depois. Quando Deus fala assim essas frases direcionadoras, a gente coloca. Olha só. Quando Deus fala... É isso aí, recebe esses parabéns, viu, Lu Garrido? Recebe aí. Olha só, o que Deus vai fazer na sua vida não caberá dentro das suas possibilidades. Por quê? Porque Deus é Deus, né, filho? Imagina, você faz um monte de coisa aí. Você fez um monte de coisa ontem. Existem possibilidades na tua visão, na minha visão. Não existe? Existem possibilidades pro dia de hoje. Possibilidades na sua área profissional, possibilidades para você fazer umas coisas aí com a sua família, com você mesmo. Agora, o que nós estamos falando aqui é de que o que Deus vai fazer não caberá nas nossas possibilidades. Não vai caber na sua possibilidade hoje. Ou seja, Ele vai te surpreender. Ele é Deus. As possibilidades de Deus é muito maior do que a nossa. O que é possibilidade? É o que você pode fazer. O que é possível você fazer? O que é possível eu fazer? O que é possível Deus fazer? Deus é possível de fazer tudo. Para Deus, nada é impossível. Então eu não sei como é que você chega até aqui. Abra sua Bíblia. E o meu pedido, Jesus, assim como você usou o apóstolo Paulo, é de que não saia de dentro de mim, da minha boca, nenhuma palavra da minha carne. Jesus, eu dependo 100% de você para que o seu Santo Espírito possa fluir aqui e me permita, Senhor, mais uma vez,
com todo temor e todo amor no meu coração, me permita, Jesus, mais uma vez, falar aqui em teu nome, pelo seu Espírito, para que a fé de todos que estejam aqui, dos que estão aí no YouTube, possa ser ativada com a clareza. Ei, foi ativada porque eu recebi o poder de Deus. Foi ativada porque eu recebi o Espírito de Deus. Ei, você vai sair daqui desse devocional com a certeza de que a sua fé está ativada para o dia de hoje, não pelo que o Bruno, pelo jeito que o Bruno fala, não pela sabedoria que o Bruno fala, porque a gente não está nem aí para isso, né, gente? Mas é porque Deus te trouxe até aqui. Algo que você não se explica, mas você vai perceber, o Espírito de Deus é que vai ativar essa fé aí dentro de você. A fé é uma escolha. Anota aí, tem muita gente nova aqui nesse Instagram. A gente está aqui junto desde o ano passado. Amém? A fé é uma escolha diária. Esse negócio de eu acredito em Deus, isso é muito amplo, é muito macro, é muito vago. Ninguém tem nada contra Deus normalmente. 0,1% das pessoas tem alguma coisa contra Deus, mas ninguém tem nada contra Deus. Então não é sobre acreditar em Deus, é sobre se relacionar com Deus. Mas que Deus é esse? Que Deus é esse? Existem vários deuses por aí. Mas que Deus é esse que quer se relacionar? Um Deus vivo? Pois é. Um Deus que, quando Jesus recebe a pergunta, Jesus, como nós podemos orar? Jesus, como nós podemos orar? Ensina a gente a rezar ou a orar, Jesus. Tanto faz o nome, orar ou rezar. Eu gosto da oração, porque a oração termina com ação. Então essa fé gera movimento. A fé não pode ser morta, a própria Bíblia diz, senão não é fé. Precisa ter movimento. Agora, movimento não na nossa força, na força de Deus. Aí você vai entender como que então eu me movimento na força de Deus. A fé, anota aí, a fé, talvez você está a um passo do seu próximo nível aí da sua vida. Só que que Deus tem para você, só que você está tentando ainda na força do seu braço. E o Pai te trouxe até aqui, ei, deixa para mim. Deixa eu te mostrar. Amém? Olha só. Jesus nos ensina essa oração. Peraí, vou ensinar. Para ensinar, e é o que nós vamos ler, Mateus, capítulo 6, versículo 10 e 11. De cara vocês precisam saber que esse Deus que eu quero revelar para vocês, Jesus dizendo, Ele é nosso Pai. Quem olha para mim vê o Pai. Quem me abraça, abraça o Pai. Quem fala comigo, fala com o Pai. O Pai nosso. E esta passagem é uma parte da oração do Pai Nosso. Quem está entendendo isso? Uma parte daqui, uma parte dessa oração é esses dois versículos 10 e 11 é uma parte da oração do Pai Nosso. Que Jesus instituiu, criou há mais de 2000 anos atrás. Diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ponto. Ixi, Bruno, eu nunca escutei assim não. Ai, quando eu escuto alguém falar teu reino, tua vontade, eu não aprendi assim não. Eu aprendi que é vosso, vossa. Rapaz, eu sei o que passa na cabeça de pelo menos uns 3 aqui dessa sala. Não é isso aí que você está pensando. Essa oração é da Bíblia dos católicos. Essa oração é a Bíblia dos evangélicos. Que isso? Se há alguém aqui nessa sala, misericórdia, vocês estão dentro da minha casa, nós estamos aqui, nós somos família aqui. Não é possível que tenha alguém ainda em sã consciência, algum ser humano em sã consciência de que ainda separa, olha, isso é dos católicos, isso é dos evangélicos. Que isso, rapaz? Não tira Cristo do centro, você está colocando no centro a religião.
Deus não te chamou para isso, não. Tá no raso. Se for necessário passar por umas coisas para Deus te alcançar, você vai passar, viu? Eu gosto dessa versão de teu e tua, e nós vamos mergulhar aqui. Por quê? Porque vossa, pra mim é uma coisa muito... Sempre foi, né? Eu estudei em colégio cristão, né? Era só freira, né? Era católico o colégio. E vosso é uma palavra que não entra em mim, porque não é uma palavra que eu uso no meu dia a dia. Isso eu tô falando uma coisa pessoal minha, tá? Aí eu não sei você aí do outro lado, né? É você. Pela fé eu tô aqui, nem sei quem são as pessoas que estão aqui, mas eu não uso no meu dia a dia a palavra vosso. E vocês sabem que eu sou um pouquinho jumento, ou muito jumento. Então eu gosto das coisas simples, eu gosto das coisas práticas, eu gosto das coisas, mano, é ou não é? Eu vim da área de tecnologia, irmão, ou é 0 ou é 1. Essas coisas mirabolosas que você vê aí no mundo de tecnologia, se você for destrinchar o código, se você for destrinchar até a linguagem de máquina, irmão, é 0 ou 1. Então as coisas podem ser simples. E o simples para mim na oração do Pai Nosso é quando eu vejo a palavra teu e tua, mas é a mesma coisa. No português, no dicionário, né, da nossa língua, é a mesma coisa. Então, olha só, eu comecei dizendo aqui para vocês, Deus colocou essa frase no meu coração de que o que Deus vai fazer na sua vida não vai caber nas suas possibilidades. E aí, destrinchando isso, se Deus quer fazer alguma coisa na minha vida que não vai caber nas minhas possibilidades, significa que o que Ele vai fazer não é a minha vontade, é a vontade dEle. Quem está entendendo isso? Se Deus é o Deus do impossível, e Deus está dizendo para nós hoje, de que Ele vai fazer algo que não vai caber na sua possibilidade. Eu não sei o que Ele vai fazer na sua vida, e também não sei o que Ele vai fazer na minha no dia de hoje, mas eu creio que algo novo, eu creio que Ele vai fazer algo que a gente vai ver com os nossos próprios olhos, e a gente vai pensar, meu Deus, eu não achava que ia ser assim. Tá muito melhor. Cara, isso não... Eu jamais poderia imaginar que isso ia acontecer. É isso aí. Por quê? Porque quando Deus faz, não cabe na possibilidade humana, na razão humana. Nós somos um comedor de arroz, feijão e McDonald's, velho. Que isso? A gente... Não tem aquele... Um grande sábio falou... Bem sei que nada sei. Não é mesmo nada, irmão. E um dos problemas da caminhada de fé é quando você tenta saber tudo. Anota aí. Vai chegar um momento que você precisa romper o seu intelecto. Vai chegar um momento que você precisa entregar seu intelecto para Deus. Até porque Ele mesmo que deu a inteligência para você. Mas se você não abrir mão, esquece, vai sofrer muito. Tem coisas, irmão, que não se explica, se vive. E aí, para que você se lance para esse momento, para esse lugar, para que você caminhe nesta direção do Deus do impossível, você precisa entender essa base da fé que está na oração, talvez a oração mais decorada. Eu quero ver até um dia, se alguém sabe, fala aí, mas eu quero ver até um dia. Qual é a oração mais decorada do planeta Terra? Talvez seja a oração, a reza do Pai Nosso. É ou não é? Talvez, não sei, eu nunca fiz essa pesquisa, só uma curiosidade. Então, a gente precisa entender esses dois versículos. Olha só. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí a pergunta que fica, que ele me fez hoje de manhã e que ele faz para você: quem reina na sua vida? Interrogação. Quem está reinando na tua vida? Rapaz, isso mira diretamente com a sua identidade e com a minha identidade. De quem nós somos. Quem reina na sua vida? Ah, quem reina na minha vida é o Senhor. Ih, é mesmo, é? Às 11 horas da manhã é o Senhor que reina na tua vida? Ou é só dentro da igreja ou só dentro da live? Às 2 da tarde, ô Bruno, às 2 da tarde, quem reina na sua vida? Sou eu, Jesus? Ou é alguma outra coisa que está fora de mim?
Isso é uma provocação que nós temos que buscar fazer por nós mesmos isso daí. Conversando com Jesus nas nossas orações. O que eu faço, que eu aconselho você fazer ao acordar? Se você quer colar na videira mesmo, né? Se você quer andar com a videira, nós somos uns ramos. E nada vem do ramo, tudo vem da videira. Quem é a videira, moço? Não entendi nada até agora. Rapaz, João 15. A parábola da videira. Jesus já começa. Eu sou a videira verdadeira. E vocês são os ramos. Permaneçam em mim e darão frutos. E para permanecer em mim, conheça a minha palavra e pratica a minha palavra. Conheça a minha palavra, pratica a minha palavra. O problema é que a gente aprendeu a viver de acordo com a nossa palavra. E o vossa da oração do Pai Nosso pode confundir você de que achar que é você, é a sua vontade e a de Deus. Ixi, já me lasquei muito com isso. Não. Por isso que eu gosto do teu, da tua. Então todos os dias de manhã, por isso que a gente fala que a fé precisa ser ativada, a fé é uma escolha. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Pedro, quando ele andou sobre as águas, talvez você já conheça essa história, a maioria das pessoas já conhece essa história. Pedro, quando andou sobre as águas, ele viu Jesus, ele achava que era um fantasma, né? Eles estavam lá no meio da treta, no meio da tempestade. Quando a gente está no meio da tempestade, a gente fica míope. Pega isso. Talvez você esteja no meio de uma tempestade, talvez você esteja míope. E às vezes no meio da tempestade você pode não tomar nenhuma decisão, você pode esperar passar a tempestade para tomar a decisão depois. Mas tem vezes que você vai precisar tomar decisão em meio à tempestade. Por isso que quanto mais você está em intimidade com Deus, mais clareza você vai ter da vontade dele. Vai vendo. É Jesus que está aí, então se for você, me chama que eu vou até aí. E aí Jesus ele falou assim, então vem Pedro, pode vir. O que aconteceu com Pedro? Pedro andou sobre as águas, irmão. Andar sobre as águas Pedro viveu o sobrenatural de Deus naquela época. E nós podemos viver o sobrenatural de Deus hoje, dia 21/10, irmão. Podemos. Agora, Pedro só viveu o sobrenatural, ou seja, algo top, irmão. Algo que não cabe na nossa possibilidade e Deus está falando desde cedo hoje. Ei, o que eu vou fazer não caberá na sua possibilidade. Porque eu sou Deus do impossível e vocês são só a minha criação, os meus filhos. E aí Pedro vai. Pedro realizou a vontade de quem? Pedro realizou a vontade de quem? De Jesus? Ou dele mesmo? Aí você pode falar assim, não, foi dele mesmo. Não foi dele. Já era a vontade de Jesus, tanto é que Jesus... Vem. Pedro realizou a vontade de Cristo. Porque se não fosse da vontade de Cristo, ele não ia deixar Pedro viver aquele sobrenatural. Só que no momento que Pedro está indo, Pedro ele olha para a circunstância. Pedro está andando sobre as águas e ele vê, pega que isso aí serve para o seu dia hoje. Pedro olha para o vento, Pedro olha para o mar, as ondas que começam a ficar agitadas no mar. Pedro olha para a circunstância. E no momento que Pedro olha para a circunstância, Pedro afunda. Na prática, neste momento, por que Pedro afundou? Porque foi feita a vontade do próprio Pedro. Não de Deus. Porque a vontade de Deus era, Pedro, vem, anda, pode andar sobre as águas, pode vir até mim. E ele andou sobre as águas, porque ele disse, seja feita a tua vontade. Só que ele provocou Jesus naquele momento. Ele falou assim, se for você mesmo, então diga aí que eu vou. Mas o que ele fez, com toda a sinceridade que havia no coração de Pedro, ainda não cheio do Espírito Santo, Pedro ainda estava sendo treinado, e faz parte no momento de treinamento com Jesus, você cair e levantar em coisas que você não aguenta mais. Mas chega um momento que rompe isso daí. Desde que você permaneça na videira. Seja feita a tua vontade. E aí Pedro andou. Só que aí, quando veio a dificuldade, saiu a vontade de Cristo, saiu o reino de Cristo e entrou
a vontade de Pedro, causada pela circunstância negativa. Então presta atenção, se você quer permanecer na videira de uma forma diferente, chegou o momento de você decidir. Decidir, irmão. Decidir. O que é que está reinando na sua vida? Naquele momento que Pedro afundou nas águas, o que reinava na vida de Pedro? Era Jesus ou o medo? A circunstância que trazia medo para Pedro? A tempestade que trazia medo para Pedro? O deserto que trazia medo para Pedro? Quando todos os dias, irmão, principalmente tá ficando cada vez pior isso no mundo. A gente está sendo lançado para situações aonde, irmão, é como um funil. Tá apertando as coisas, você tá vendo que o mundo tá cada vez pior, não tá? É isso aí, e vai piorar, irmão. Pode ficar em paz que vai piorar. Ele já é ruim desde Adão e Eva, da queda de Adão e Eva. Mas nós, aqui do Cola na Videira, nós estamos aprendendo com Cristo ressurreto de que esse mundo é só uma passagem para a Nova Jerusalém. O grande lance não está aqui, está lá. O problema é que a gente inverte o jogo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz agora para nós aqui, Deus através de Paulo. Um dos versículos mais direcionadores e talvez ninguém te falou. Presta atenção. Se você está aqui nesse devocional, a Bíblia diz, se a sua esperança em Cristo Jesus se limita apenas a esta vida, você é a pessoa mais infeliz desse mundo. E aí aquela pergunta, o que é ser feliz? Se alguém me perguntar o que é ser feliz desde quando eu aprendi isso, a minha resposta ela é única. O que é ser feliz? É conseguir enxergar, crer, sem ver a vida eterna. É ter a certeza, é ter a convicção da vida eterna. Então se você está aqui, né, neste devocional, você pode estar aqui arrebentado. Os arrebentos, os tiros são os mesmos, as balas que a gente toma. Problema com o marido, problema familiar, problema financeiro, problema de saúde. Saúde espiritual, emocional ou física. Luto, os problemas são os mesmos. Agora, se você está aqui no devocional com a esperança apenas, a sua esperança está em Cristo, você acredita em Cristo, é isso aí. Só que a sua esperança está apenas neste mundo. Esquece. Você é a pessoa mais infeliz desse mundo. Você acha que é fácil para mim dizer isso? Claro que não. Mas a gente tem que dizer isso. Que Deus manda dizer. Está escrito. E isso tem que sair uma tonelada das suas costas, irmão. Isso ajuda ou isso resolve a sua ansiedade. O problema é que a gente não para pensar. Na hora que está vindo a ansiedade, você não lembra. Você não lembra de que, ei, a nossa esperança está na vida eterna. E não no aqui e no agora. Então, é passageiro. Agora, por que você não lembra? Por que eu não lembro? Porque não está cheio do Espírito. Porque o Espírito Santo lembra todos os ensinamentos de Jesus. O próprio Jesus disse. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão aqui comigo? Aí eu não consigo lembrar, Bruno. Você é louco? Não consegue não? Não, eu aprendo, eu tento. E não me lembro. 4 horas da tarde, na hora do BO, na hora da crise, na hora que é a realidade. Essa fé é real, irmão. É boleto pra pagar, é conversa difícil que você tem com a sua família, com o seu chefe, é emprego que você quer, você precisa buscar, é mudança de emprego, é mudança de carreira. Eu esqueço, Bruno. Oxê, você fala isso pra mim? É claro que você esquece. Você só come arroz, só come feijão e às vezes você vai no Mac. Claro. Isso aqui, gente, não é a gente que lembra. As pessoas que lêem a Bíblia 10 vezes não nascem de novo. Porque tá preocupado só aqui, ó, em querer saber aqui, ó. Tá bom. Já tem a sua recompensa. Você quer apenas o seu intelecto. Você quer apenas saber todos os versículos de cor. Essa é a sua verdadeira recompensa. Você já tem ela. E o próprio Jesus, ele disse, as pessoas que, por exemplo, ele deu o exemplo dessa questão da recompensa, isso é o que mais mexe comigo na oração do Pai Nosso, quando ele institui, se você ler do versículo 5 até o 13, Jesus ele fala, as pessoas que oram em pé, na frente de todo mundo, repetindo palavras, elas já têm a recompensa delas, que é fazer isso. E aí Jesus, o que ele ensina então, Bruno? Jesus ele ensina o seguinte, entra no quarto, fecha a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Ô Bruno, não entendi nada. Rapaz,
Você está ainda como Marta, vem como Maria, se liga, ó. E orando, não use vãs repetições. Tem gente que não ora porque olha os outros orar e julga na cabeça, eu já fui esse cara. Eu não posso orar, Bruno, porque eu nem sei orar. Olha só como o fulano ora, a palavra robuscada que sai da boca dele. Eita, meu Deus do céu, os dois vão morrer. Vai morrer na praia, hein? Ei, não use vãs repetições como os gentios. Gentios não é gentileza. São as pessoas que não conhecem a palavra, não conhecem quem Jesus é. Porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Você acha que é pelo jeito que eu falo aqui que eu vou ser ouvido? Ou seja, que você vai aprender aí? Não. Você acha que é pelo meu jeito de falar que você vai aprender aí? Não, eu não creio nisso. Ainda que você creia. Não, o Bruno, eu gosto do jeito que ele fala. Tá bom, você gosta do jeito que eu falo. Se você acha que você aprende por causa do meu jeito, tá bom. Uma hora você vai cansar, uma hora vai cair a casa aí. Você vai ficar até com raiva de mim, talvez. Pra ver se você enxerga que quem faz você entender é o próprio Deus vivo. Ó, não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhes pedirem. E o Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. A recompensa não está aqui na live, meu Deus. A recompensa está no quarto, porta fechada, sem ninguém ver. A recompensa está lá. Porque do que adianta? Imagina eu aqui, colado na videira com vocês há 580 dias, ensinando vocês a ler a Bíblia, ensinando essa fé que se aprende, ativando essa fé daí, sendo que na hora que desliga aqui, 11 horas da manhã, eu estou vivendo outras coisas que não tem nada a ver com o que a gente está aprendendo aqui hoje. Não tem sentido. Aí, tá bom, mas eu ainda poderia fazer isso como livre-arbítrio. Sim, poderia. E aí, se eu fizesse isso, qual seria a recompensa? A recompensa seria aqui, por exemplo, ser visto. Que é isso? Essa seria a recompensa, mas a minha recompensa que eu quero não é essa não. A recompensa que eu quero é com o meu Pai que me vê em secreto e ninguém vê. O meu Pai que está no céu, somente Ele conhece o meu coração, somente Ele conhece o seu coração. Então Ele sabe qual é a recompensa que você deseja e qual é a recompensa que eu desejo. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus só me trouxe até aqui hoje para te fazer duas perguntas. Quem reina na sua vida? Hoje. Não olha para o passado. Você pode olhar no máximo para ontem. Quem reina na tua vida? Quais vontades são realizadas? Porque a palavra diz: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Jesus, ele veio apresentar um reino, gente. Jesus veio apresentar um reino. Jesus veio apresentar um reino. Ele é o rei. Reino é governo. Reino é Quando a gente fala de reino, a gente está falando que existe um jeito de se viver. Para ficar mais simples, talvez, para você entender. Se você quer entrar no reino de Deus, você tem que entender que reino é esse. Primeiro, quem é o rei? Segundo, como se vive neste reino? Então assim, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, não pode ser, que seja feita a tua vontade, Jesus. Rapaz, isso tem que estar no seu coração e você sabe se no dia a dia você está buscando a sua vontade ou a vontade dele. Não precisa nem dizer aqui no chat. Você sabe no dia a dia e você tem que se provocar. E quando você vê um gap, para ficar uma palavrinha bonita aqui, né, gente? Às vezes a gente gosta de uma palavrinha bonita, né? Um gap. Tá, gap é. Se você vê uma falha, se você vê uma diferença entre você e ele, ou seja, putz, eu saí da vontade dele, eu tô tentando, eu tô estressado, eu tô ansioso, eu tô preocupado, porque eu tô tentando na minha vontade, eu tô buscando o que é a minha vontade. Quase sempre, o que você tá preocupado, o que te estressa, o que te deixa ansioso é porque você tá buscando a tua vontade, não a dele. Você só precisa se avaliar, você precisa ser sincero com você mesmo. Com Deus você não tem essa de ser sincero ou não, porque Ele é Deus, né? Ele já sabe. Mas você tem que ser sincero com você. O primeiro passo de qualquer mudança é a gente reconhecer, e faz parte da caminhada, irmão. Eu chegar 4 horas da tarde e perceber que eu estou tentando fazer a minha vontade. E só percebo porque o Espírito me faz perceber.
E se eu vejo que eu estou saindo da vontade de Deus, o que eu tenho que fazer? Voltar. E pronto. E continuar. Só isso. Mas você precisa se auto-observar. E reconhecer quando você estiver fazendo a vontade que não é de Deus, é a tua própria. Você precisa disso. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Você não rompe na fé. Fica sempre se arrastando o chinelo na fé. Deus está falando com você. Pra gente terminar. Quem reina na tua vida? Aí o próximo versículo que a gente lê, vamos ler de novo. O próximo versículo dessa parte da oração do Pai Nosso diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu vou dizer de novo, todas as vezes que você fica ansiosa, sendo dominada pela ansiedade, eu tenho percebido isso na minha vida. Todas as vezes que eu fiquei ansioso, sendo dominado pela ansiedade, é porque eu estou buscando uma vontade que não é minha, é de Deus. Porque se eu estou alinhado com a vontade de Deus, Deus não me traz ansiedade. Deus me traz paz e alegria incondicional. Então se provoque a partir de hoje. E não aceite mais ansiedade, porque a própria Bíblia diz: lance sobre mim todas as suas ansiedades. Entra no quarto, fecha a porta, chegou a hora de falar sobre essas suas ansiedades. Lança sobre mim, e no tempo oportuno eu vou te recompensar, eu vou te surpreender, e o que Deus vai fazer não cabe nas suas possibilidades. Essa é a frase do dia que ele falou para mim. Pega. Então anota para você não esquecer. Todas as vezes, todas é todas, nada fica fora do todas. Todas as vezes que eu e você estiver preocupado, ansioso, seja por coisas lícitas ou ilícitas, seja por qualquer coisa, qualquer é qualquer, é porque certamente você está buscando a sua vontade e não a vontade de Deus. Porque em Deus, em Cristo Jesus, não há espaço para ansiedade, irmão. Não há. Aí, Bruno, significa que nunca mais eu vou estar ansioso? Claro que não. Deus quer que você experimente isso. O quê? A ansiedade e a saída da ansiedade. A escravidão da ansiedade, o Egito da ansiedade, a saída, o êxodo da ansiedade. Para que você veja que funciona a palavra, irmão. Então também, não, eu tô lá com o lado da videira há tanto tempo e a ansiedade me domina ainda, eu não sei por quê. Rapaz, por quê? Duas coisas você vai saber. Primeiro, porque você está buscando a sua vontade. Segundo, é porque você ainda não deu risada para essa sua ansiedade. Eu venho testando isso. Se eu tô vendo, é bom eu passar por um momento de ansiedade, você também. É bom a gente passar por momentos ruins de falta de paz. A gente vem falando, Deus vem trazendo palavras sobre falta de paz, para que a gente possa recorrer a Jesus e ver com os nossos próprios olhos, por experiências pessoais. Deus quer te dar experiências pessoais, mais e mais. Deus não é protocolado, mano. Não é esse negócio de ficar falando palavra repetitiva, em voz alta, não é isso não. Deus quer te dar experiências de fé pessoais. Aquilo que acontece dentro de você de forma pessoal, você nunca esquece. As experiências de Deus que você vai ter com Ele, você não esquece, isso é enraizado. Então você vai ver, rapaz, é verdade. Eu estava ansioso, mas a palavra entrou como uma espada e Ele me tirou da ansiedade. E eu sei por quê. E ninguém me ensinou no devocional, ninguém me ensinou num curso, ninguém me ensinou em Harvard, ninguém me ensinou em nada. Eu vivi uma experiência com aquele que é eterno. É aí que você tem que fazer. Agora não é uma, isso aí tem que buscar todo o tempo, irmão. Porque é isso que vai fundar a gente cada vez mais nele, porque o mundo vai piorar cada vez mais. O mundo já está caído, está escrito, o mundo jaz do maligno. Então o que está acontecendo, Bruno? Por que Deus não vem e já resolve logo? Porque Deus está resgatando as almas. Ai, mas está atrasado. Está atrasado porque você olha que você já foi resgatado, você julga que você foi resgatado e você não olha para o próximo que falta ser resgatado. Jesus só não voltou ainda porque tem almas a serem resgatadas ainda, é só por isso. E se você se reconhece, se você crê que você já é salvo, ou seja, você foi resgatada, você foi resgatado, que bom. Agora vamos juntos
resgatar mais almas. Porque é só por isso que ele não voltou. Há tempo para isso. E ele nunca vai estar atrasado. O amor é muito grande. Então entenda uma coisa. Para que... Então, se você quer viver a essência dessa fé, ou se você quer viver de uma forma diferente, você precisa responder essa pergunta: quem reina sobre a sua vida? Todo dia. Ao acordar, você pode decidir: seja feita a tua vontade, venha o teu reino, não me deixa cair em tentação, eu não quero, sabe assim, vai chegar um tempo, nem todos talvez dessa sala vivem isso, mas eu fico na esperança de que todos estão entendendo, porque às vezes não sai da boca da gente. Na verdade, demorou 32 anos para sair da minha boca: seja feita a tua vontade. Eu tenho 34 só, é muito recente. Se você perguntar para mim: Bruno, qual é a sua vontade? Rapaz, a minha vontade é que seja feita a vontade de Deus e não a minha, porque a minha é muito limitante. Eu me frustro com a minha, cara. A minha é muito vaga, a minha é muito momentânea. A oração do Pai Nosso ensina isso, a você buscar a vontade de Deus, mas não da boca para fora. Isso tem que ser nos seus comportamentos, segunda, terça, quarta, quinta, 15 horas, 16 horas, 1 da tarde. Você entende? Então se desafie nisso. Se desafie nisso. E o que vai te sustentar para que você de fato viva isso é a oração do Pai Nosso. Porque nesse segundo verso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, vai conflitar. Conflito. Pau e pedra. Briga interna. Porque o meu interno e o seu interno, o nosso coraçãozinho caído, quer saber de previsibilidade. Quer saber o que vai acontecer no dia de hoje. O nosso coração caído, nossa limitância de arroz, feijão e McDonald's, McFish, McChicken, Big Mac. A gente quer saber o que vai acontecer no dia de amanhã. A gente quer saber o que vai acontecer com o país. A gente quer saber e perde tempo pensando em como vai ser. Graças a Deus, Deus vem me sustentando. Eu vou ser pai agora em janeiro. Eu quero te dizer de boca cheia mesmo, mas não por mim, é porque Ele me faz isso. Eu tenho zero ansiedade sobre o nascimento da minha filha, de como vai ser. Como vai ser não, mano. Seja feita a tua vontade hoje. Você quer resolver sua ansiedade? Você quer ser livre dessa escravidão? Deus quer mais ainda tirar você dessa escravidão. Deus tirou um povo, 3 milhões de pessoas da escravidão. Se esse Deus é pai e tirou 3 milhões de pessoas de uma escravidão, mesmo, que é muito pior que a nossa é aqui. Lá era física e tudo, no Egito. Como é que Ele não vai tirar você dessa escravidão da ansiedade? A escravidão do mundo hoje é a ansiedade. É a aceitação da depressão, é a aceitação da dependência emocional. Você é uma mulher que continua falando que você é dependente emocional do marido, quem está reinando sobre a sua vida é o seu marido. É fácil para eu dizer isso? Óbvio que não. E tô do seu lado. Agora você precisa desejar essa mudança. Você precisa reconhecer, é verdade. Até o dia de hoje, eu estava buscando a vontade do meu marido. Eu estava buscando o meu marido como rei. Eu estava deixando o meu marido reinar sobre a minha vida. E agora eu decido, nem eu mesmo vou reinar. Quem vai reinar é o Eterno. E para que Ele reina, você precisa conhecer quem Ele é. Então não pare de fazer a pergunta de quem Jesus é. Eu conheço muito cristão, eu conheço muita gente que está colada na videira, que já fala, eu já conheço. E para de fazer a pergunta quem Jesus é. Tá lascado. Nós somos tentados o tempo todo a buscar o reino fora de Cristo. A gente é tentado o tempo todo dia, a buscar a vontade fora de Cristo. Então você tem que fazer uma avaliação, e aqui eu fecho. Você tem que fazer uma avaliação sincera, agora. Você tem que fazer uma sincera agora.
A Dona Egate, beijo no seu coração, falou, é simples, a gente que complica, né? Então a gente vai dizer assim, eu não quero mais complicar. Eu não sei o que vocês vão fazer. Vocês aí, eu vou falar por mim, você tem que falar por você. Eu complico. E eu quero, a partir de hoje, priorizar na minha agenda o reino de Cristo. Cristo como rei, Cristo como centro. Eu quero, a partir de hoje, buscar, aprender a que seja feita a vontade dele, não a minha. E aí, existem as coisas ocultas que atrapalham. Às vezes, tem coisas boas que podem acontecer na nossa vida que não é a vontade de Deus. Aí é um grande problema. Como é que eu vou saber então, Bruno? Tendo intimidade. Então você tem que passar por isso para você ver que você precisa de uma fé de intimidade. E não uma fé de distância, de apenas eu acredito, e de falar o que o outro tem que fazer e de compartilhar versículo. Ô irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu falei ontem para os homens, no encontro que a gente tem toda quarta-feira. Se eu, Bruno, por exemplo, o Cola na Videira não é um projeto de Deus, um projeto evangelístico, que vocês sabem, quem está acompanhando aqui há um tempo, desde o ano passado, foi prometido em 2016, cumpriu em 2020, e é um chamado que Deus tem sobre a minha vida e sobre a minha casa. Cara, eu amo estar aqui com vocês. Pra mim isso daqui não cansa, porque não sou eu que faço, Ele faz. Só que, se eu decidir no dia de hoje, não vou nem falar do dia de amanhã, se eu decidir hoje buscar toda a minha esperança no Cola na Videira, eu estou colocando o Cola na Videira, o ministério, o projeto de Deus no centro. Nem o projeto de Deus está no centro, Ele está no centro. Por quê? Imagina que seja feito, que Deus decide falar assim, então, acabou o Cola na Videira, Bruno. Tô dando só um exemplo prático para você trazer para sua vida, tá? Não fica olhando para mim, não. Olha para sua vida. Avalia o que você pode mudar. Ó, você imagina se Deus falar assim, Bruno, é o seguinte, deleta o Instagram ou passa para alguém fazer os devocionais e você vai agora, eu vou te mandar para um outro lugar para fazer outra coisa. Se o meu coração, se a minha vontade estiver apenas aqui no Cola na Videira, ele me ensinou isso, cara, ao longo dessa pandemia. E ele continua me ensinando cada vez mais sobre isso. Se a minha vontade está apenas ficar aqui, até falei ontem pro rapaz, até quando você vai parar essas lives? Até quando quiser, quando Deus quiser, mas eu posso ficar até 97 anos se Ele quiser. Todo dia, todo dia, todo dia. Mas isso não pode ser o centro. Isso tem que ser um transbordo. O centro é a vontade de Deus. Aí você vai falar assim, não, Bruno, mas então, mas Deus quer que você fique, tá bom, se for da vontade dele. Mas Deus às vezes ele faz umas coisas loucas, justamente para poder levar a gente pro profundo, para mostrar que o segredo, a satisfação é se apoiar, é se lançar, é se deleitar, é confiar na vontade dele. Daniel, um grande homem de fé da Bíblia no Antigo Testamento, ele era coladaço na videira. Ele foi lançado na cova dos leões por um rei que gostava dele na Babilônia, só que fizeram um complô contra Daniel. E Daniel foi, não resistiu. Ele não foi a resistência. Ele tinha a certeza dentro dele que seja feita a vontade de Deus. E ele entrou na cova dos leões. De um lado, ele via leões rungindo para matar ele. Do outro lado, ele via uma pedra que colocaram para ele não poder sair, uma pedra gigante. Ou seja, ele estava numa situação de tô sofrendo ataques, eu vou morrer, minha sensação é de pânico. Olho para o outro lado, eu só vejo impossibilidade, eu não consigo tirar, é impossível sair dessa situação. Então seja feita a tua vontade. Deus vai te colocar em situações de impossibilidade para que você veja com seus próprios olhos de que Ele é o Deus do impossível e de que você lance sobre Ele todas as suas angústias, toda a sua vida, todo o desejo de que seja feita a vontade dEle. Então Daniel falou, seja feita a tua vontade. E aí ele vive o sobrenatural. Deus mandou anjos, fechou a boca do leão. Talvez você pense que isso é desenho animado, isso não é.
Aí é sua fé mesmo. E no dia seguinte foi uma noite lá, deve ter durado uma eternidade lá dentro para Daniel. Uma noite dentro da cova dos leões é bem complicado. E aí o rei manda tirar a pedra, todo mundo achou que Daniel ia estar estraçalhado. E o Deus vivo, o nosso Pai que estás nos céus, fechou a boca dos leões. Retirou a pedra do meio do caminho. A crise de pânico de Daniel podia fazer ele, inclusive, ir avançar nos leões, justamente, tu me mata logo que eu não aguento mais essa situação. Era o que passava na minha cabeça quando eu tentei me matar por 3 vezes. O desespero. Quem que era o centro naquele momento que eu estava tentando me matar? Eu. Eu era o centro. Eu queria que fosse feita a minha vontade. Então você precisa decidir se você ficou até o final, se você está aí no YouTube. Essa é uma palavra que pode ser um divisor de águas na sua vida, se você estiver ouvindo. Você precisa ser sincero com Deus e com você mesmo, reconhecendo os seus defeitos e não ficar falando dos defeitos dos outros e nem o que os outros têm que fazer. Eu não falo o que vocês têm que fazer, eu falo a verdade aqui para vocês. Eu falo só aquilo que Deus me permite dizer. Então, quando Jesus ele disse que o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele está falando, ande comigo todo dia, eu te alimento e eu aquieto a sua necessidade de saber o futuro. E só aquieto porque te ensino. E só te ensino porque eu sei que o seu coração quer aprender. Você só precisa se deleitar aos meus braços e verdadeiramente soltar o controle. E aqui eu fechei numa oração no Salmo 37, versículo 4. Salmo 37, versículo 4. Deleite-se no Senhor. Agrada-se no Senhor. Você mulher, você homem que está no Instagram, no YouTube. Entrega no Senhor, se entrega no Senhor, confia em Jesus, Ele é o nosso Senhor. Pode botar o depara, Senhor com S maiúsculo é o Cristo ressurreto. Ou seja, cola na videira. E Ele, Jesus, satisfará os desejos do teu coração. Não é eu que satisfaço os meus desejos. Não é a Bruna. Não é a Betina, minha filha. Não é o meu trabalho. Não é a minha empresa. Não é o mundo corporativo. Não é o Instagram. Não é o ministério cola na videira que satisfaz o meu coração. Porque se for, caiu a casa. Quem satisfaz o meu coração é Jesus. E eu peço para Ele todo dia, desde o dia 29 de agosto de 2018. E as mudanças vêm acontecendo na minha vida. Eu tenho visto com os meus olhos que funciona. Agora chegou a hora de você fazer isso aí. É fácil? Não responda essa pergunta. Porque se você pergunta, ou se você pensa, é fácil na teoria, mas é difícil na prática, é porque o centro é você. Se você faz a afirmação, mas é difícil, é isso aí. O centro é você. Você não soltou o controle ainda para o Deus do impossível. O Deus que vai te surpreender. O Deus que quando faz, você vê que não caberia nas suas possibilidades o que Deus está fazendo na sua vida. Olha só. E eu fechei mesmo aqui, tá? Já orei pela sua vida já, beleza? Ó, eu sou pai. Pra mim, quando eu olho a Bruna grávida, minha filha vai nascer em janeiro, em nome de Jesus, vai ser consagrada lá no centro cirúrgico. Vou esperar para ser consagrado em outro lugar não, é ali. Olha só, presta bem atenção. Quando eu olho que para Bruna grávida, ou seja, nós somos pais. Isso é um milagre para nós. Só que talvez você não sabe o poder disso para nós, porque nós que vivemos a situação. Muitas coisas que você está vivendo aí, que você testemunha e tudo mais, só você sabe o tamanho do que você está vivendo. Só você sabe a experiência com Deus que você está tendo. Quando eu olho para que sou pai hoje,
Isso não cabia na minha possibilidade. Por quê, Bruno? Porque eu traí minha esposa muito. Porque eu carreguei muita culpa, muita mentira, muito vício. E quando eu falei tudo isso pra ela, não caberia ser pai. Não caberia a gente continuar com o nosso casamento. Aliás, nós estávamos se separando. Mas quando a gente atende essa ligação, quando a gente atende essa ligação, quando você atende essa ligação, ó. Oxe, quem é? Rapaz, quem é? Tô fazendo devocional aqui, peraí. Tô com 74 pessoas aqui, gente. Espera só um minutinho. Peraí, já vou. As desculpas no centro. A minha vontade no centro. Já vou. Os vícios no centro. A maconha, a cocaína, o LSD, o ciúme, a rixa, a facção, as brigas no centro. E a ligação tá batendo aí. E os caras estão assim, ó. Você não tá entendendo nada, né? Você vai ver. Tá tocando aí, fio. Não, peraí. Eu quero aquele cara lá. Ele é casado, mas eu quero ele. Tudo ainda. Vai, moça, até quando você vai querer? Continua querendo a sua vontade? Sim, tá bom. Não. Não, peraí. Eu quero ainda. Eu preciso ganhar $1 milhão. Peraí. Não. Eu quero mudar de emprego. Ei. Talvez você já cansou de ouvir isso. Eis que estou à porta e bato. E aquele que ouvir, você está ouvindo, mas decidir abrir essa porta, Jesus entra na sua casa, ele janta com você, ele te dá atenção, ele te olha nos olhos e ele faz o impossível dele, o job dele. E quando ele faz, não cabe nas nossas possibilidades. Foi isso que aconteceu aqui em casa. Não foi ninguém, não foi a gente mesmo. E só foi assim porque a gente cansou demais. Então eu agradeço até quando você chega cansado, sobrecarregado. Eu dou risada. Porque agora é a hora de Deus entrar na sua vida. Ele só está querendo que você abra a porta. E a porta é a porta do seu coração. Porque quando Davi fala deleite-se no Senhor, ele diz o seguinte: Ele, Jesus, satisfará os desejos do teu coração. E mais ninguém. Recebe isso daí. Amém? Beijo no seu coração. Fica com Deus. Agora é você e ele. E aí você que vai decidir como que você quer tocar o seu dia. Tá bom? Um beijo, Reinaldo. Um beijo, Mário. Um beijo, Lugarrido. Um beijo, Nita. Um beijo, Ana Márcia. Um beijo, Rose. Um beijo, Mirella. Olivia. Todos vocês, filhos e filhas Margarete, amados de Deus. Deus só quer que você pergunte para Ele qual é a vontade dEle, só isso. Busque Ele todos os dias, se alimente dEle, o pão nosso de cada dia. Por isso que a gente está todo dia aqui. O pão nosso de cada dia nos alimenta, é todo dia, não é só de domingo. Quem faz parte do Cola na Videira entende com clareza de que a fé, a leitura bíblica, a oração, o alimento que a gente busca em Jesus não é só no domingo, não é só no sábado, não é só quarta e domingo, não é só terça, quinta e domingo, é todo dia, é todo tempo. Amém? Um beijo no seu coração, fica com Deus, tamo junto, colhado na videira. Vai ficar gravado no YouTube, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve aí, porque é nosso mesmo, nosso, não é do Bruno não, tá bom? É Cola na Videira, tá? É o YouTube, o link tá na bio, vai subir também lá. Repassa para alguém se você foi tocado, repassa para uma amiga, repassa para um amigo. Faz aí o que o seu coração mandar, tá bom? Beijo no seu coração, tamo junto, colado na videira.